Boa noite, irmãos, amigos. Vamos continuar nossa caminhada em Apocalipse. Hoje, capítulo 6, versículos 12. Apocalipse, capítulo 6, (12 ao 17). Eu terminei a última pregação dizendo que após os primeiros selos que o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro, abriu, desvendou, já na atividade de abrir o livro, em que nós vimos aqueles 4 cavaleiros sendo ordenados para irem, e cada um com a sua missão que seria muito de consequências gravíssimas na terra, já vimos todas elas. Seria de esperar que o próximo selo fosse a execução, ou a consequência da ação desses cavaleiros. E não foi o 5º selo, que nós já vimos, que foi as almas debaixo do altar de crentes que tinham morrido por causa do testemunho da palavra de Deus. Então não tinha nada a ver com a terra, alguma coisa acontecendo na terra, com catástrofes lá. Foi diferente. Mas agora aconteceu. No 6º selo aconteceu exatamente aquilo que nós poderíamos prever, que era realmente o início de grandes coisas acontecendo aqui na terra. Apocalipse 6, de 12 a 14. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas fugiram, movidos do seu lugar. Vamos parar aqui, vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que o Teu Espírito Santo nos ajude a transmitir esta palavra e absorvamos melhor o que Tu tens preparado para os últimos tempos e saibamos conviver com isto e fazer disto alguma coisa útil na nossa vida e no próprio ministério de crentes. E pessoas aqui que porventura não tenham ainda a condição de crente em Jesus Cristo, de salvo pela fé, que adquiram esta graça como presente do Espírito Santo, ao mesmo tempo em que se arrependem de seus pecados e fazem as pazes contigo, ó Deus, através de Cristo. É em nome dele, Cristo, que te pedimos e agradecemos de antemão. Amém. Agora é a ação pura e violenta, gigantesca, catastrófica. Pela primeira vez, João descreve cenas que ocorrem simultaneamente no céu e na terra. É difícil descrever a dimensão do que ocorre aqui. É o que João tenta. Então nós só podemos descrever o que João descreveu. E ele era, obviamente, limitado pelas palavras, pela própria natureza limitada que cada um de nós tem. A gente não consegue descrever algo grande demais, mesmo inspirado pelo Espírito Santo como ele estava, mas ao mesmo tempo que o Espírito Santo inspirava um escritor sagrado para escrever parte das Escrituras, ele deixava que a própria pessoa registrasse com o seu jeito de se expressar, com a sua gramática, seu conhecimento da língua. Então, por isso que a gente diz que a Bíblia é um livro divino
e humano ao mesmo tempo. Então, João aqui fala num grande terremoto, obviamente na terra. O sol ficou negro, como saco de crina, era um material vindo de bode preto, que eles faziam uns sacos resistentes e às vezes usavam esses sacos para se lamentarem em momentos de tristeza. Então, essa referência eles conheciam muito bem, era algo muito preto, em outras palavras. E o sol ficou assim. Não se sabe se o próprio sol foi afetado, como parece que vai ser em ações futuras, que nós vamos ver ao longo ainda do desenrolar da tribulação, mas parece que aqui é mais provável que seja efeito de cinzas, de um volume enorme de cinzas, de explosões, de esses terremotos, caindo muita coisa, e tampou a visão do sol e pareceu tudo preto. Pode ser. Ou pode ser que o próprio sol tenha sido afetado. Para quem está acostumado com Apocalipse, como todos nós estamos, no sentido de, se não entender tudo, mas lemos algumas vezes e sabemos a dimensão das coisas que já começam a acontecer aqui e que ainda vão acontecer, e o tamanho do poder deste Deus que está no controle aqui de tudo e executando seu julgamento, já começa a aparecer tanto faz, se o sol realmente foi afetado lá diretamente, ou foi um efeito aqui na terra que deu a impressão que o sol ficou preto, tanto faz, pouco altera o poder de Deus quanto a isso. Pode ter sido um eclipse, ou um outro fenômeno, a lua vermelha como sangue, mesmo comentário, não sabemos se ela própria foi afetada, ou se foi a impressão que causou aqui. Estrelas caíram, obviamente, hoje nós sabemos que estrelas são, muitas delas pelo menos são maiores do que a Terra, então é óbvio que são pedacinhos de estrelas que caíram, que hoje nós temos um nome para isso, chamada meteoros, deve ter caído em grande quantidade na Terra. Agora a gente pensa que é pouca coisa, o efeito de um meteoro é algo fortíssimo na Terra, o estrago que um meteoro pequeno cai. Então, imagina vários caindo ao mesmo tempo, e talvez de dimensões grandes, mas e não deixa de ser estrelas caindo, pedaços delas, mas caindo sobre a Terra. Montes e ilhas se moveram, a consequência do terremoto, mas dando a ideia do tamanho deste terremoto, da gravidade deste terremoto. E no fim ele diz que o próprio céu se recolheu como uma toalha, uma folha de papel que se enrola, como uma folha de pergaminho que se enrola. Não sabemos exatamente a que tipo de cataclismo ele estava se referindo aqui. Eu disse que o Senhor Jesus Cristo, num discurso chamado Discurso do Monte das Oliveiras, registrado em Mateus 24 e em outras passagens dos evangelhos paralelas, muitas coisas que ocorreram nesta época da tribulação, Jesus se referiu lá. Há uma certa dificuldade, porque Jesus misturou eventos que aconteceriam no ano 70 depois de Cristo, na destruição de Jerusalém pelo general romano Tito, ou seja, 30 e poucos anos depois da partida dele para o céu, morte e ressurreição é a partida dele para o céu. Ele misturou eventos que ocorreriam poucas décadas depois, com eventos que ocorreriam lá na tribulação, que já vão 2000 anos e ainda não aconteceu. Então, não é muito fácil, aliás, é bem difícil separar exatamente a que ele se referia numa parte ou na outra das suas palavras. Seja como for, é bom lembrar que o que está aqui escrito em Apocalipse foi falado pelo Senhor Jesus Cristo e largamente escrito no Velho Testamento, em pedaços de profecias, algumas que descrevem de uma maneira muito próxima o que João vê aqui. Ao se ler lá no próprio Velho Testamento, não se percebe, muitas vezes,
que aquele pedaço de passagem, 2, 3 versículos, se referem a algo que iria acontecer lá na frente. Talvez se pensasse que seria alguma coisa histórica mais próxima quanto a Judá ou a Israel como um todo, mas aqui e acolá, tudo indica que o Espírito Santo queria que o profeta, no meio de uma profecia sobre algo que iria ocorrer logo depois, ele colocava uns termos ali que não combinavam muito bem com o que ia acontecer logo depois, parecia algo muito maior, meio exagerado. Quando vamos ler Apocalipse, isso aqui está quase escrito, lá por Ezequiel, por Isaías, por tantos deles. A gente então percebe que o Espírito Santo se agradou, muitas vezes, em inserir pedaços de profecias que escapavam um pouco do futuro mais próximo e o lá para frente, mesmo que quem lesse na época não iria saber isto. Mateus 24 e 29. Eu quero ir lá para vocês verem, mesmo no Evangelho, ou num dos, a descrição disto. Então não é só uma passagem apocalíptica, no sentido de que está apenas no livro de Apocalipse, um livro misterioso, não só isso. Olha aqui, Mateus 24 e 29. Logo em seguida à tribulação daqueles dias, Jesus falando, o sol escurecerá. Ora. A lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Até a ordem que ele coloca, sol, lua, estrelas e firmamento, está conforme a ordem de João. Até a ordem que ele fala aqui. A mesma coisa, se refere exatamente à mesma coisa. Ezequiel capítulo 32, versículo 7. Se quiserem eu posso chegar lá só, senão vocês vão comigo. Ezequiel capítulo 32, versículo 7. Já cheguei. Diz assim: quando eu te extinguir, cobrirei os céus e farei ennegrecer as suas estrelas. Encobrirei o sol com uma nuvem e a lua não resplandecerá a sua luz. Sol, lua, estrelas, aqui, inferidos no meio de uma profecia. Ah, pastor, mas quando o senhor fala assim, o senhor tem que ver o contexto todo, para saber se de fato pode se aplicar. Eu sei que precisa ver o contexto, mas obviamente eu não vou parar em cada passagem e examinar o contexto de uma profecia complexa, como Ezequiel, Isaías, ainda mais apontando para o futuro, e ver cada uma dessas situações que eu acabei de explicar de uma maneira mais geral, e que, de fato, às vezes, no meio de uma passagem longa, se vê um pequeno trecho aplicável de uma maneira mais apropriada lá para a época da tribulação. Isaías, capítulo 34, versículo 4. Então, são passagens, além do Apocalipse, que mostram exatamente esse fenômeno, ou fenômenos que vão acontecer nos céus e na terra, fisicamente. Isaías 34:4 diz: todo o exército dos céus se dissolverá, os céus se enrolarão como um pergaminho, mesma expressão de João. Todo o seu exército cairá como cai a folha da vide e a folha da figueira. João falou em figueira lá em Apocalipse, como eu li. E a passagem continua então. É apenas um toque que eu estou dando para abrir um pouco mais a cabeça de vocês e mostrar que a Bíblia toda aponta lá para a tribulação, não apenas Apocalipse. É muito difícil imaginar a dimensão do que ocorre e as consequências, os estragos aqui, o caos. Acho que não há diretor de filme apocalíptico, como se chama, de tragédias enormes, que possa chegar perto
de imaginar o tamanho que vai acontecer aqui como consequência. Muito sofrimento, morte, que, aliás, os cavaleiros estavam autorizados a provocar muito disto. Eu comentei, inclusive, na época. E provavelmente aqui já vemos um resultado direto, tudo indica, da ação deles. Só que João, em vez de falar dos mortos, como consequência do sexto selo, ele fala da reação dos vivos, ou dos sobreviventes. Apocalipse, capítulo 6, continuando então, nós lemos do versículo 15 e 17, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono da ira, daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Não sei se vocês notaram, 2 vezes o verbo esconder. Todo escravo e tal se esconderam nas cavernas e disse aos montes: caí sobre nós e escondei-nos da face. 2 vezes. Por causa dos terremotos, meteoros, multidões de pessoas de todo tipo. E aqui João fez questão de frisar vários tipos de pessoas, ou de classes de pessoas, como você viu aqui: ricos, poderosos, comandantes, vários. Então, grandes e pequenos, ricos e pobres, se apavoraram com medo de que desabassem sobre eles as próprias moradias, os próprios prédios, os lugares onde normalmente eles viviam. Certamente, buracos enormes se abriram, crateras com o grande terremoto, e todos eles fugiram para se esconder em locais que eles julgavam mais seguros. E ele diz: caí sobre nós e escondei-nos. Tem algo interessante aqui. A maioria dos estudiosos acha que é muito provável, que seja até óbvio, que eles estavam pedindo a morte. Montes caem sobre nós, um monte cai sobre alguém, uma pedra cai sobre alguém e mata, imagina um monte. Então, é quase óbvio que eles pedem a morte, de fato, de tanto pavor. Só que, se for o caso, ocorre algo muito interessante, porque eles explicam por que estão pedindo para os montes caírem sobre eles. Nos mata? Não. Nos livra da ira do Cordeiro e daquele que está no trono de Deus. Então, vocês estão achando que a morte vai livrar vocês da ira de Deus? É curioso isto. Talvez achavam isso, sim, não criam em Deus, e pode ser também que no desespero, no pânico, não pensaram no quão irracional era esse pedido, e que quem está em pânico realmente não pensa muito, não, nem mede muito as consequências das coisas. O fato é que é um pedido estranho, este aqui, e absolutamente desesperado, um pedido suicida, para um objetivo totalmente não cumprível.
Porque podia cair 10 montes em cima deles, eles morrerem 10 vezes, que iriam estar de frente do mesmo Deus, que eles estavam querendo fugir, claro. Mas se não criam nisso, não criam. Eu tenho uma interrogaçãozinha lá atrás da minha cabeça, sozinho, por causa do termo esconder. 2 vezes, como eu disse, o termo esconder. Então, alguma coisa, eu quero só sugerir, que eles não teriam aqui a ideia de morrer, não, que seria a ideia deles se esconderem, se isolarem. Quem está numa caverna e se coloca uma pedra na frente, você está isolado, você está protegido do que está lá fora. Seria uma sugestão, como eu disse, é minha própria, não tenho convicção nenhuma disso. O mais provável é que tenha pedido a morte mesmo, de uma maneira esquisita, como já comentei, incoerente, mas fica aí esse esconder. Talvez alguns pensassem que a morte iria escondê-los de Deus, mas é muito interessante o desencontro com a realidade desse pedido, a estranheza do pedido, mostrando o desespero, absoluto desespero, até falta de racionalidade, tanto no pedido quanto o outro, tanto se for para morrer mesmo, quanto se for para esconder, não iria resolver. Inclusive, se ficassem presos dentro de uma caverna por um bloco de pedra na frente, iam morrer de fome, de inanição, é óbvio. Seja como for, observe o seguinte: rapidamente todos ficaram nivelados. Terremoto, meteoros caindo, céu se mexendo, montanhas se mexendo para lá e para cá. Rapidamente, ricos e pobres, patrões, empregados, autoridades, pessoas do povo, famosos e comuns, cultos e analfabetos, arrogantes e tímidos, todos aqui, lado a lado, correndo, desesperados, juntos, procurando abrigo. Talvez uns no seu Porsche, outros a pé, descalço, todo mundo correndo, com medo, nivelados pelo pavor. Só que no meio de tanta diversidade de gente havia um ponto em comum: eram pecadores apavorados, frágeis, recebendo a justa vingança do Deus poderoso, a quem tanto haviam rejeitado. Segunda observação: preferem pedir favor aos montes do que ao próprio Deus. Cair sobre nós. Peraí, vocês estão falando com... Vocês estão usando os juízes de direito? Vocês estão falando com os montes? Não, isso aqui é só... Bom, aliás, o pastor MacArthur, John MacArthur, até sugere, no mínimo fizeram um bocado de culto lá para a mãe natureza. De repente, acho que deu um toque de ironia aí, ou talvez até não, mas hoje o que se adora mesmo é a natureza, chamada de mãe, de uma maneira muito forte e cada vez mais forte. Então pode ser realmente que mais do que apenas um brado retórico de desespero, não, ninguém é maluco que está falando aqui com os montes cair sobre a gente, é uma maneira de dizer, a gente prefere morrer do que passar por isso, ou enfrentar a ira do cordeiro e tal, é uma maneira de dizer, talvez não era somente isso não, talvez era mesmo uma petição, um desejo, uma oração, um tipo de busca à natureza mesmo, para que tomasse alguma providência, para que eles não passassem pelo desespero de defrontar-se com a ira do cordeiro. Mas é interessante como eles apelaram para a própria natureza para resolver o problema deles, em vez de tratarem diretamente com Deus. Não consideraram que Deus, ao longo de toda a história, chama os pecadores para conversar. É muito bonito
Quando nós vemos lá em Isaías, eu não vou ler a passagem, tem 3 passagens de Isaías aqui, capítulo 1, capítulo 41, capítulo 43, Deus chamando para conversar. Tudo bem, lá no contexto era o povo de Israel, mas o que interessa aí é a atitude de Deus. Vinde, arrazoemos. Ainda que os pecados de vocês sejam vermelho, ficarão branco. Vamos conversar, vamos arrazoar, vamos trocar ideias, num certo sentido, não trocar ideias em que Deus aqui diz, mas sempre é bom deixar claro, quando você fala de Cristo para alguém, irmão ou irmã, esse aspecto de que Deus é acessível, sempre esteve acessível ao homem para conversar. Claro, repito, é um conversar em que Deus tem, como Deus soberano, os seus critérios e as suas exigências, sim, não é negociar, Deus cede aqui, o outro cede lá, não é este aspecto, apesar de que a salvação de Cristo não deixa de ser uma solução que Deus encontrou para ajudar o miserável do pecador perdido, e de uma forma tal que os próprios padrões de Deus fossem obedecidos, a questão da justiça, da sua vingança, sua ira contra o pecado, que ele descarregou em cima dos ombros do Filho querido dele, Jesus Cristo. Então foi uma solução que Deus encontrou, mas não trocando ideias com homem algum, batendo papo com alguém, ouvindo alguma sugestão, não, foi na eternidade passada, antes de haver mundo, Deus traçou esse plano. Então não é uma conversa aqui de negociar no sentido de que um cede aqui, outro lá, mas é extremamente importante o pecador saber, isso faz parte da pregação do Evangelho, o pregador saber que Deus, desde tempos antes de Cristo, lá em Isaías, já chamava o pecador, vamos arrazoar, ou seja, vamos conversar, argumentem, tragam para mim os seus argumentos. É muito bonito isso, muito interessante. Qualquer ser humano, em qualquer momento, lá de noite no seu quarto, com a luz apagada, deitado na sua cama, ele pode dizer, Senhor Deus, aliás, se houver um Deus, que eu não estou nem seguro que existe Deus não, mas se houver um Deus, eu quero arrazoar, eu quero conversar, eu quero tratar. Um índio, lá no meio da floresta, ele pode chegar a este mesmo ponto diante de Deus. Eu quero arrazoar, eu quero conversar, vamos, eu quero tratar contigo, o que for preciso eu faço, mas eu quero tratar com Deus Criador, eu quero. Aqui não quiseram. Paulo, de onde ele estava na cidade, ele ia logo para a sinagoga e argumentava com os judeus, pessoal, esse aqui é o Messias prometido, Jesus Cristo acabou de vir aqui, e nós matamos, os judeus mataram, mas Deus ressuscitou e tal, briga, aí Paulo, bom, vocês não querem ouvir, vou para os gentios. Aí deixava a sinagoga e ia para os gentios. Era um procedimento normal de Paulo, a gente via acontecer isso, mas ele ia lá, primeiro de tudo, conversar com os judeus, discutir, trocar ideias, nesse sentido que eu estou comentando, pregando o Evangelho, respondendo perguntas, argumentando e dizendo, não é assim não, é assim, assim, assim. Não aceitamos. Tudo bem, mas essa é a palavra de Deus. Esse Jesus não pode ser Messias nunca. Ele é o Messias, sim, por isso. Não, ninguém aceita. Tá bom. Então, depois de muita discussão, Paulo ia embora. Ok. Então, esse é um procedimento de todo evangelista, de todo crente, não precisa ser um apóstolo Paulo, para argumentar. Agora, mas não deve ser discutir religião. Claro, isso não é discutir religião. Isso é mostrar para o outro que não conhece as Escrituras o que você conhece, pela sua bondade e amor à alma dele, você se dispõe a conversar com ele.
Mas no momento em que fica evidente que ele não quer conversar, que ele recusa conversar, dê as costas. Pastor, não é falta de amor, não? Não. Obviamente, orando a Deus, e pode ser que Deus pode ser não, ele vai orientar um a permanecer mais tempo com aquele obstinado, o outro desiste mais cedo, isso é complexo, a Bíblia não traça uma fórmula para isso, mas em princípio dizer que nós precisamos pregar e pregar e pregar, amarrar o outro numas cordas e pregar, e não deixa nem ele tampar os ouvidos, amarra as mãos dele também. Não. A Paulo, inclusive, diz, se você admoestar uma pessoa 2, 3 vezes e não quer ouvir, deixa. Ele diz, até como um princípio, mesmo de evangelismo, de falar o evangelho. Ninguém prega para quem não quer ouvir, não. Ok? Ninguém prega para quem não quer ouvir. Não, tem muita gente precisando ouvir o evangelho. Então, se não quer ouvir da sua boca, o tempo que você está gastando com ele, tem muita gente que gostaria. Vá pregar para quem quer ouvir, passe 10 horas conversando com quem quer ouvir, vire à noite, vá de madrugada, cancele o médico e fique pregando o evangelho, sim, para quem quer ouvir. Isso é amor cristão. Mas querendo ouvir, não quer ouvir. Não precisa se ajoelhar, pelo amor de Deus, aceite Jesus Cristo. Não. Então, esses aqui não quiseram conversa com Deus, preferiram negociar com a natureza. Que escolha, hein? Que escolha, coitados. Dureza de coração, impenitência. E essa atitude de dureza e de não arrependimento vai ser observada várias vezes por João ao longo do livro. João ficou chocado com isso. Nós vamos ver ainda juntos, Deus quiser. Isso, e mesmo assim não se arrependeram das suas obras. João ficava revoltado, inconformado, mesmo assim, sofrendo, não se arrependeram. Impressionante isto. Pois aqui estamos começando a ver isto. Começando. Não diz aqui explicitamente que não se arrependeram, mas diz que pediram a natureza para salvá-los. Terceira observação. Eles compreenderam o que estava acontecendo. Curioso isto. Embora tivesse muito estranhos quanto ao pedido, como eu coloquei, em pânico, coisa assim, meio racionais, pedindo para morrer, para livrar de Deus, ou pedindo para se esconder, seja como for, mas uma coisa eles entenderam: que havia chegado o grande dia da ira de Deus, ou o dia do Senhor. Essa expressão é um termo geral, muito comum na Bíblia, para alguns julgamentos de Deus anunciados ao longo da história bíblica, ou da história que a Bíblia descreve. E esse dia da ira de Deus, embora tenha aplicações localizadas, como eu disse, ao longo do desenrolar da história bíblica, mas apontava para o grande julgamento lá na frente, que viria com a tribulação, depois no final do milênio, grande trono branco, até a entrada da eternidade, novos céus e nova terra. Então é um termo difícil de definir, não significa 24 horas, porque esse termo pode ter vários significados em termos de tempo, alguns até a gente pode precisar, outros nem tanto, mas esse dia, pode pensar, é a ocasião, o tempo apropriado da ira de Deus. É muito referido na Bíblia esse dia. É difícil selecionar passagens, se você quer citar alguns exemplos, mas eu coloquei algumas aqui. Vou ler Isaías 13, de 6 em diante. Mais uma vez, com a ideia de mostrar o fato de que o livro de Apocalipse está espalhado ou
Coisas que aconteceram no livro de Apocalipse já haviam sido preditas de uma maneira espalhada pela Bíblia. Isaías 13, 6 em diante. Uivai, pois está perto o dia do Senhor. Vem do Todo-Poderoso como assolação, pelo que todos os braços se tornarão frouxos e o coração de todos os homens se derreterá. Assombração e apoderação das dores e ais, e terão contorções como a mulher parturiente. Olharão atônitos uns para os outros, o seu rosto se tornará rosto flamejante. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor. É de dar medo uma descrição dessa. E não está em Apocalipse, está em Isaías, 800 anos antes de Cristo, mais ou menos, 750, 800. Com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz, o sol logo ao nascer se escurecerá. Olha aí de novo as estrelas, o sol, a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, a explicação perfeita da tribulação. E os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Está vendo? Correndo para se esconder nos montes, apavorados. Farei que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de Ofir. Portanto, farei estremecer os céus e a terra será sacudida do seu lugar. Parece que João está copiando isso aqui quando escreveu. Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, de novo, falando na ira, e por causa do dia do seu ardente furor. Cada um será como a gazela que foge, olha aí, fugindo para as cavernas, para os buracos da terra, querendo se esconder, e como um rebanho que ninguém recolhe. E a passagem continua. É impressionante como a descrição bate e parece uma coisa com a outra. Aí vem Joel, vem Sofonias, que eu não vou ler, mas Romanos 2 e 5, Novo Testamento, eu quero ler. Diz assim, Romanos capítulo 2, versículo 5. Mas, falando aqui do homem desculpável, que não se arrepende, que não se dobra diante de Deus, mas, segundo a tua dureza de coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Vocês veem como combina? Aí os homens correm para as cavernas e disse, montes caí sobre nós, e por favor nos escondam da ira do cordeiro. É até curioso, cordeiro não se ira. Cordeiro, não, acho que João se enganou, ele queria dizer, da ira do leão de Judá, aí vai. O leãozão tem cara de zangado mesmo, chega a dar medo, só rosnar dele, mas um cordeiro se irá. Pois é, João não se enganou coisa nenhuma, claro, mas é de propósito para mostrar que o cordeiro também, como o Senhor Jesus Cristo, que é o cordeiro, é juiz, e é Deus, e é vingador, como eu já expliquei na mensagem passada, falei um pouco sobre a vingança de Deus. Então a ideia romanceada, antibíblica de um Jesus Cristo molinho, que tem na boca apenas um amor esquisito, um amor emasculado, um amor sem firmeza, um amor só aos pedaços, e que quase implora para que as pessoas cheguem até ele, como muitos pregadores hoje insistem em pregar desta forma.
Veja o que Jesus fez por você. Você vai deixar Jesus na cruz sangrando, olhando para você, querendo lhe atrair, e você não vai. Você vai permitir que isso aconteça. Só falta dizer, coitadinho dele. O tom é este. E eu não posso concordar. Agora é curioso, porque as palavras são corretas. Veja o que Deus fez por você ao colocar o Filho dele naquela cruz. Correto. Veja o tamanho de Cristo por você. Correto. Veja a que ponto ele se humilhou para poder lhe salvar. Correto. Está correto. Mas, quando as coisas são sutis, misturadas o certo com o errado, como é difícil separar e como é difícil encontrar quem enxerga. Embola. Bonito isto. Mas por trás a noção de um Jesus suplicante, em momento nenhum Jesus suplica, pede, implora que cheguem até Ele. Quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ele chamava pecadores, óbvio, mas com muita dignidade, sem em momento nenhum perder a glória da sua soberania, mesmo estando aqui no estado esvaziado. A humilhação dele não incluiu tornar-se abatido diante dos homens, no sentido de pedir, por favor, não me deixe na cruz sozinho e venha ao meu encontro, me livre da cruz ou coisa desse tipo. Nada a ver com isto. Aí vem João e diz assim: imploraram lá os ricos, poderosos, governantes, todos eles, os grandes. Poderíamos citar vários nomes aqui dos grandões hoje deste mundo, bilionários e presidentes, ditadores e tudo mais, tudo junto lá, pedindo: monte, me proteja, me mate. Se isso é proteção da ira do Cordeiro, o mesmo que esteve lá pregado numa cruz com o sangue derramando e melando a cruz, o mesmo, ira apavorante, a ideia de enfrentar a ira do Cordeiro. Melhor morrer esmagado por um monte. Isso é verdade bíblica, e essas coisas têm que serem apresentadas lado a lado. É tão fácil de distorcer e pregar um Jesus que a Bíblia não apresenta, o Jesus suplicante, desesperado por almas perdidas. Não, não é assim, não. Quarta observação: reconhecem forçosamente que não tinham poder nenhum diante de Deus do seu Filho. Quem nos livrará? Ô monte, por favor, caia sobre mim e me esconda da ira do Cordeiro, porque é quem que pode nos livrar? Se não for tu, mãe natureza, quebrando esse galho para mim, estou liquidado. Porque se eu enfrentar a ira do Cordeiro, já era. É? Agora está reconhecendo. Vocês já notaram que demônios aqui na terra reconheceram Jesus Cristo como o Santo de Deus, aquele que haveria de vir? O que tenho eu contigo, Filho de Deus? Vieste aqui nos atormentar antes do tempo? Olha só, um demônio falando com Jesus Cristo, reconhecendo o poder e a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Se ele estava fazendo aquilo com prazer ou não? Obviamente que não, mas forçosamente. Aí eu vi aqui um lampejo, sabe de quê? De Filipenses 2, a famosa passagem que fala da humilhação de Cristo e da exaltação de Cristo também. Eu vou ler só. Filipenses 2, de 9 a 11, quando diz, falando da humilhação dele, aí agora da exaltação. Filipenses 2 e 9, pelo que Deus também o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para quê? Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse
querendo ou não, com prazer ou não, à força ou não, confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu me lembrei desta passagem, estudando aqui esta, que ele diz: quem é que pode nos livrar? Que obviamente é uma pergunta retórica, cuja resposta é: ninguém. Você tem que reconhecer que enfrentar a ira do Cordeiro é a última instância e que ninguém pode lhe livrar, nem mesmo a natureza, nem mesmo o monte caindo por cima, como já coloquei, que era um pedido muito estranho e muito incoerente. Não é aquilo é solução. Não tinha solução. Para quem quer escapar da ira de Deus e do Cordeiro, não há solução. Não escapa. Pode se matar, pode se suicidar, mas não escapa da ira do Cordeiro. É forte demais isto. Quando eu digo da ira, aqueles que não têm o sangue do Cordeiro aplicado sobre a própria alma, isso é, e claro, encontrarão o Cordeiro, mas não a ira mais do Cordeiro, não mais a ira do Pai, que a ira do Pai já foi descarregada em cima do Cordeiro. Então, aqueles que têm Cristo, que lavam a sua alma com o sangue de Cristo, eles encontram, agora sim, encontram puramente carinho, abertura de coração divino, perdão, compaixão. Aí é uma doçura de relacionamento. E vai de um extremo a outro. O extremo de um encontro de contas apavorante, quando o Cordeiro estiver com ira sobre aqueles que não têm o seu perdão, até o outro extremo de um carinho, de uma doçura indizível para aqueles que são dele, se tornaram dele, através do arrependimento. Vamos continuar. Eu ainda quero ir para a segunda parte da pregação. Pensei que ia ser meio a meio, mas já descompensou aqui. João faz uma pausa entre o sexto e o sétimo selo. Eu comentei o que tinha que comentar então sobre o sexto selo. E ele comenta grandes eventos. 2 grandes eventos acontecendo entre o sexto e o sétimo selo. E assim a gente entra no capítulo 7. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem ao mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Das tribos de Judá foram selados 12.000. Então ele vem tribo a tribo até o versículo 8. Da tribo de Zebulon, 12.000, da tribo de José, 12.000, da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Nós vamos ver agora, na primeira parte deste capítulo 7 aqui, o mesmo poder para alcançar os incrédulos, com pente fino, indo nos poderosos, nos pobres, nos ricos, nos livres, nos libertos, todos correndo para se esconder da ira do Cordeiro. Esse mesmo poder é utilizado por Deus para proteger alguns. Caçava uns, julgava uns, matava uns, apavorava uns e protegia outros. E às vezes ele ainda tem um terceiro grupo que eu não vou comentar aqui, que são crentes que Deus não protegeu no sentido de morte e sofrimento e perseguição, mas não estavam sob o julgamento de Deus como estavam os incrédulos aqui. Não vou explicar isso agora,
porque eu não tenho mais tempo e vai parecer muita oportunidade. Seja como for, aqui a cena é o seguinte: depois das catástrofes terríveis do sexto selo, parece haverem serenado, foi dada autoridade a 4 anjos para causar dano à terra, ao mar e às árvores. Provavelmente esse dano estava incluído nas catástrofes que ainda aconteceriam: trombetas, as taças, os ais, coisas assim. Não é muito claro aqui a Bíblia quanto a isso. Que dano é esse? Que esses 4 anjos estavam com autoridade para causar. Mas antes desses 4 anjos causarem mais danos do que Deus já estava causando, vem um outro anjo com grande voz e disse aos 4 que eles só poderiam agir depois que ele, esse outro anjo e outros, porque ele usa o plural, até nós selarmos, ele usa o plural. Então, ele e talvez os outros 4, ou mais outros que a gente não tem referência, selassem um grupo de pessoas. Que grupo? 144 mil judeus crentes. Então, a concentração nesta parte aqui, do capítulo 7, é nesse grupo aqui. Fala nos 4 cantos da terra, obviamente se referindo aos pontos norte, sul, leste, oeste, aos 4 extremos que a gente conhece. Fala em 4 ventos, não sei por que 4, não sou perito no sistema eólico da terra, é algo muito complexo, muito complicado, mas imagine o poder de um redemoinho, e imagine o poder desses 4 anjos conterem todo e qualquer vento sobre a terra. 100% do vento. Não tinha uma folha balançando. Parou tudo. Então parou barulho de vento, parou as ondas do mar, que são agitadas pelo vento para fazer onda, se o mar fica igual a um lago. Então parou tudo. 4 anjos pararam 100% de todo o gigantesco movimento eólico ou de ventos da face desta terra. Diz que esse anjo subido do nascente do sol é do leste, não sei que significado tem isto, e trazia o selo do Deus vivo. Interessante. Selo no grego significa selo. Bacana, né? Só que quando eu falo em selo, você vai pensar num pedacinho de papel, em que cola, ou com a língua, ou com a cola, e taca no envelope. Só que atualmente os jovens não sabem mais o que é isso, porque o e-mail e o WhatsApp está destruindo tudo que é selo e correio e tal. Mas quem é da minha época sabe muito bem, já colou muito selo em muitas cartas. Por incrível que pareça, ainda existe esse negócio chamado selo. Só que na época, mais provavelmente, quando falava em selo, queria falar em sinete. O que é sinete? É uma peça de madeira ou de metal, em que tem gravado no fundo um brasão, um desenho qualquer em alto relevo ou baixo relevo. Pode ser num anel também real, ou de alguém com muita autoridade tinha gravado aqui. O que interessa, o selo, no caso, é isto que está gravado, ou no anel, ou nessa peça, e esse aí o conjunto faz o sinete, em que fazendo assim, então os pés de um carimbo, em que fazendo assim, geralmente colocava um pedaço de laca quente em cima do envelope, ou do papel, ou do pergaminho, e o rei, quem quisesse, quem fosse o caso, colocava o seu anel em cima da cera quente, do selo, e ele, então, ficava com aquela marca permanente. A ideia de selo, ele quer dar a ideia, quer transmitir a ideia de proteção, de autenticação. Então, alguma coisa selada com o selo do rei, aquilo ninguém toca, só a pessoa para quem é dirigido. Então, aqui aparece a ideia de selar, neste capítulo aqui.
Ideia de manter secreto, reservar para depois, proteger, esta é a ideia aqui. Não sabemos se o anjo, esse quinto, que apareceu com o selo do Deus vivo, se ele próprio tinha este selo, marcado em si, como ele ia marcar os outros, ou se ele tinha na mão o sinete ou o que fosse, com o qual ele iria marcar os 144 mil na testa. É mais provável que seja isso, porque esses 144 mil eram homens, seres humanos, judeus, como já disse. Então, quando diz que esse anjo tinha um selo do Deus vivo, era levando na mão para poder selar os outros, muito provavelmente. Os ventos seguros, sem nenhum barulho na terra, nenhum movimento, nenhum efeito climático, os 144 mil homens foram selados. Duas características deles. Primeiro, eram servos de Deus, como está escrito aqui, ou seja, eram crentes, convertidos a Cristo. Segundo, judeus. Como é que a gente sabe? Porque pertenciam às 12 tribos de Israel. Obviamente, muitos que não concordam com o milênio tentam dizer que isso aqui não é Israel, o povo, Israel físico, mas isso aqui é Israel espiritual, ou a igreja, ou os crentes em geral. E essa é uma passagem que deixa em grande dificuldade quem vai por este caminho. Eu sei que tem passagens que deixam o pré-milenista, aquele que crê que Cristo vai reinar aqui, ele vai voltar antes do milênio e vai reinar 1000 anos na terra. Tem passagens difíceis, eu sei, dos dois pontos de vista tem passagens difíceis. Mas esse aqui é muito difícil explicar. Como é que, se isso aqui não é Israel, não se refere às 12 tribos, se refere à igreja em geral, como é que ele dividiu? Não há nenhuma passagem na Bíblia que fala da igreja como composta de tribos ou coisa assim. Fala na igreja como noiva, isso aí fala, como corpo, mas a igreja fala até como Israel, sim, há passagens pouquíssimas, e que é muito claro aquilo lá, mas na divisão em tribos, e 12 mil de um, 12 mil do outro, 12 mil do outro, o número está aqui. Então é evidente que os judeus aqui, essas pessoas aqui são judeus fisicamente, de sangue, pertencentes a Israel, separados por Deus pela tribo de cada um. Hoje os judeus, inclusive, não sabem reconhecer a que tribo pertencem, mas Deus sabe, e elas ainda estão valendo na mente de Deus, que Ele sabe tudinho, que Ele vai dividir tudinho. O que seria esse selar no nosso contexto? Fisicamente ter gravado, sim, foi selado na fronte, está escrito, na testa. Ter gravado na testa o próprio. Bom, no capítulo 14, esses 144 mil, não precisa ir lá não, já estou encerrando. Eles voltam. Curioso isto. Então João se refere a eles 2 vezes. Aqui e no 14. Eu pensei até em misturar e trazer para cá logo o 14 e tratar de uma maneira mais abrangente. Eu digo, não, se João separou, por que eu vou juntar? Deixa separado. Então vamos para o 8, para o 9, para o 10, para o 11. Quando chegar no 14, vou fazer igual o João fez. Volta a falar nesses 144 mil selados. Inclusive lá fala mais do que aqui. Descreve bem mais esses homens do que aqui. Seja como for, lá diz que eles têm o próprio nome e o nome do Pai gravado na testa. Então, está aqui a resposta. O que é esse selar? Fisicamente, gravar na testa o nome próprio e o nome do Pai. Em termos de significado, é para como serve, é para o que serve um selo, reservar para a frente, dar genuinidade àquilo que está selado,
proteção, dá um destaque, ao mesmo tempo que reserva para algo, é muito óbvio, com a ideia de selo, como já expliquei para que serve um selo. Então, tudo indica que 144 mil judeus foram selados para levar o evangelho a seus conterrâneos, muito provavelmente. Não está escrito isso aqui claramente. Alguns até o chamam de os missionários, os 144 mil missionários. Chamar de missionário é interpretativo. A pessoa interpreta que são missionários, tudo indica que são, ok? Mas não está nas Escrituras exatamente isto. Obviamente é muito importante a participação desses 144 mil, a ponto de João ter falado 2 vezes neles, e na última, lá no 14, na segunda e última, eles estão com o Cordeiro, estão com Cristo. É belíssima a descrição lá, mas eu vou deixar para a hora certa. É impressionante o destaque que esses homens recebem aqui. Por que tanto destaque? Eu quero encerrar com uma sugestão que não é muito difícil para quem crê na restauração do povo judeu. É que os judeus, o antigo povo escolhido por Deus lá em Abraão, começava a se voltar para Cristo. E agora nós ouvimos falar deles aqui, nesta forma muitíssimo especial, com grande destaque. Tudo parando na terra, 4 anjos, e alguns outros, selando-os na testa. E lá no 14, eles acompanhando o Cordeiro. É impressionante a importância que Deus dá aqui, neste ponto, depois do 6º selo, os homens desesperados, como já comentei, 144 mil judeus. Então, é como se dissesse assim, vai voltar à cena, e vai voltar forte, e vai voltar de uma maneira muito destacada. Tem várias passagens aqui que falam do Antigo Testamento e do Novo também, do que ocorreria com os judeus ao longo da tribulação, terminando numa conversão em massa. Mas não vou ler, e o tempo estourou, mas vamos ter outras oportunidades. Mas fica aí isso na sua mente. Deus julgando os pecadores, 6º selo, e os outros. E agora, Deus protegendo alguns. Eles estão com o Cordeiro, e esses aí vão entrar, até onde podemos ver, vão entrar no milênio adentro, sem morte, sem morrer, como outros crentes também, não apenas eles. Mas é uma delícia imaginar que Israel que está aí é o Israel voltando. Não podemos dizer que daqui a 5 anos Cristo volta, 10, 100, 1000, é irresponsabilidade afirmar. Mas não é irresponsabilidade dizer que muitos dos sinais que o Senhor Jesus Cristo previu lá em Mateus 24 e 25, especialmente 24 e outras passagens também de Marcos e João, e outras passagens do Velho, como eu já coloquei também, estão aí. Muitas coisas estão acontecendo com Israel. É absolutamente impressionante. Estude sobre Israel. Eu vou dizer de outra forma, o crente que não estuda sobre Israel, não está acompanhando o último século e meio, com a volta deles lá para a Terra Prometida, e a Primeira Guerra, a Segunda Guerra e tudo, e a volta deles em 1948, o crente que não acompanha isso e não vê, está perdendo momentos deliciosos de curtir a sua fé. Quando o presidente Trump diz assim, eu quero a embaixada em Jerusalém, aquilo é coisa grande. Aquilo é coisa grande. A maioria não gosta, é louca, é isso, é aquilo.
aquilo é coisa grande. Mexeu com Israel, qualquer coisa com Israel, causa barulho, causa confusão, causa morte, causa o mundo atacando Israel, como sempre, em termos de mídia, e criticando, e é impressionante. Vá acompanhando, vá lendo aqui e ali, como é que um país deste tamanho está tão em destaque o tempo todo na mídia mundial. Como é que milhões morrendo e sofrendo, aí vem 144 mil aqui, que é um número grande quando pensamos em pessoas individualmente pregando o Evangelho, mas é um número pequeno comparado com as multidões morrendo aqui com essas catástrofes, e um foco tremendo em cima desses homens. Deus gosta de focalizar em Israel. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a compreender um pouco mais e crescermos mais em Cristo e respirarmos mais a Tua palavra, as realidades celestiais já aqui nesta terra, como se aqui fosse realmente um prelúdio, um início, não uma fase isolada, segmentada da outra, estanque, mas não é. E os crentes mais felizes sobre esta terra são aqueles que entendem isto e começam a viver celestialmente, escatologicamente, nesta vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém.